Povo amado de Deus, que haja paz, alegria e prosperidade na sua vida, com a sua família e no seu lar. Está no ar o programa Palavra Viva em sua casa. Pastoração, prazer, Deus abençoe você e possa nos usar aqui para a glória dele e para edificação de vidas. Amém, amém. É com muita alegria, né, que recomeçamos novamente nesse ano de 2026, trazendo aqui a palavra do Senhor, para que nós juntos possamos aprender com você que está nos assistindo, com você que está recebendo aqui aquilo que o Senhor tem para a sua vida, que é a palavra dele. E hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. Isso é algo maravilhoso, né? Que é a graça de Deus em nossas vidas. Nós não estamos isentos, né, de coisas difíceis na vida, né? Nós não estamos blindados para não acontecer coisas ruins, como enfermidade, como intrigas, né? Perseguições. Nós não estamos isentos dessas coisas, mas nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas e nós precisamos tomar posse disso. É verdade. E a palavra de Deus, onde nós vamos meditar num versículo, está em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo de número 9, que está escrito assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui, querido, é o apóstolo Paulo falando do que Deus falou para ele. A palavra de Deus diz que Paulo, ele orou para que Deus o livrasse daquele incômodo que ele estava passando, um espinho na carne. Ele orou por 3 vezes pedindo Deus me livra disso, Deus me livra desse espinho, Deus me faz um milagre na minha vida. Aí Deus, ele está falando aqui, então ele me disse, ou seja, então Deus me disse, a minha graça, Paulo, te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é simplesmente maravilhoso, né? Como eu disse, nós não estamos blindados de problemas, né? Que não vamos passar por isso, nós vamos passar. Mas aqui nós temos essa solução, como teve para o apóstolo Paulo. A graça de Deus nos basta, né, pastor? É verdade. E é maravilhoso, porque a palavra do Senhor fala aqui, voltando um pouquinho aqui no capítulo 12, no verso 7, fala que foi colocado nele um espinho na carne. E os estudiosos não sabem o que realmente seria esse espinho na carne, e nem vai saber. Exato. Porque isso é para a glória de Deus, né? Pode ser uma enfermidade, pode ser um outro tipo de problema, a gente não vai entender isso aqui. Tem várias, né, ideias, mas o que nós precisamos entender é que o amor de Deus supera tudo isso, né? A graça do Senhor, o cuidado do Senhor, ele vai além daquilo que a gente sofre, daquilo que a gente está passando, daquilo que a gente está vivendo, ou seja, o cuidado dele, o sustento dele é para que esse espinho na carne não prevalecesse na vida, né, do apóstolo Paulo e nem prevalecesse na nossa vida, como uma luta que a gente passa, uma enfermidade que a gente passa. A graça do Senhor, o cuidado, né, o sustento dele espiritualmente é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa passar na nossa vida. É isso que o Senhor fala, a minha graça te basta, o meu amor te basta, o meu cuidado te basta. É isso que eu creio que Deus, né, que quis falar ali, Jesus, o Espírito Santo, falar o coração de Paulo. Essa graça, querido, a graça de Deus é suficiente para nós.
Quando Deus diz assim, a minha graça te basta, Ele está dizendo, né, afirmando que a sua presença, o seu favor, o seu cuidado são maiores do que qualquer limitação humana. É verdade. Né? Então, Deus está te dando essa garantia. Querido. É por isso que nós precisamos viver na total dependência de Deus. Né? Porque quando essas coisas virem sobre nós, nós temos o caminho para percorrer, ir até o Senhor, né? E clamar a Ele. E Ele está aqui garantindo que a graça dele é muito maior, né, do que qualquer problema, qualquer situação, qualquer dificuldade que eu e você passar. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas eu sei te dizer e posso te dizer com convicção que Deus é poderoso para te aliviar. Deus pode todas as coisas. Então, você não precisa ficar apavorado, você não precisa desesperar. Não desespere, mantenha-se acalma, descanse no Senhor, busque o Senhor e Ele vai fazer o milagre que você precisa. Nós, seres humanos, nós não fazemos milagre, não tem como fazer, né? Mas Deus faz. É a especialidade de Deus, é fazer milagres. Então, e se Ele fez na vida de outras pessoas, onde nós vimos aqui através da palavra de Deus, se Ele faz na vida de outras pessoas que a gente conhece, Ele também faz nas nossas vidas. Ele faz na sua vida. Não pensa que Deus ele tem preferência para alguém. Não, né? Deus não faz acepção de pessoas. Mas ele diz, querido, lá em João 3,16, que Deus amou você a tal ponto, de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que, se você crer nele, você não vai perecer e terá a vida eterna. Esse não perecer não quer dizer que você não vai ter problema, né? É que esse não perecer quer dizer que você não vai viver nesse problema. Você vai ser escravizado por esse problema. Não perecer é o problema chegar até você e ele te aliviar, né? Ele te sustentar. É verdade. O que é a graça? A graça é o cuidado do Senhor sobre nós, né? E a graça do Senhor, ela não tira a nossa dor, não tira a nossa luta, não tira, né? Ela faz o quê? Ela forja o nosso caráter para que a gente não venha olhar as circunstâncias que a gente está vivendo e que a gente sempre olhe para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa vida, né? Que a gente sempre tenha o Senhor, a presença dele na nossa vida seja muito maior do que qualquer outra situação que a gente possa vivenciar. Ou seja, a nossa mente ela tem que ficar fixada, firmada naquilo que é eterno, naquilo que é dos céus para nós, naquilo que é a palavra do Senhor. Porque quando a gente entende isso, a gente consegue viver aquilo que Deus tem para nós, junto com o Senhor, junto com o Espírito Santo, junto com o nosso Pai eterno. Não é verdade? Exato. Sozinhos a gente não consegue nada. Mas quando a gente entrega, a gente crê, a gente toma posse dessa palavra que começa a viver essa palavra, com certeza a graça do Senhor nos sustenta. A Bíblia diz em João 15, pastor e telespectador, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Então, olha, a graça de Deus, ela não elimina as lutas, os problemas. Mas a graça de Deus nos capacita a vencer todos os problemas. A bênção chega,
o alívio acontece e nós saímos fora. Nós podemos ver quantas lutas nós já passamos na vida. O descanso em Deus, né? Descansar no Senhor. Em Deus. Então, a fraqueza não quer dizer que você é um pecador desenfreado. A fraqueza aqui está dizendo o seguinte, né, que nós não somos, temos poder para não permitir chegar às lutas da vida. E eu tenho até um testemunho, eu achava que eu não tinha problema psicológico, nada me afetaria psicologicamente. Eu pensava assim, não, eu estou preparado para qualquer tipo de problema que ia acontecer na minha vida. Mas, certa feita, há 1 ano e pouco atrás, eu tive um grande problema, uma grande dificuldade, né? Foi quando a minha mãe veio a falecer. E aquilo realmente me descontrolou psicologicamente. Eu era muito ligado à minha mãe. E então, quando ela veio a óbito, aquilo mexeu, mudou comigo. E mesmo eu, convicto em Deus, buscando Deus, orando, né? Porque minha mãe adoeceu, teve um AVC, eu desde o primeiro dia que ela teve esse problema, eu vim orando a Deus, no sentido, buscando uma cura para ela. Eu acreditava na cura da minha mãe, mas não foi essa a vontade de Deus. E Deus é soberano. E eu sei disso, aceito isso e vivo, né, dessa forma, debaixo da soberania de Deus. Mas psicologicamente eu tive esse grande problema. Hoje, graças a Deus, já está superado, né? Mas eu tive, e nisso eu não me afastei de Deus, eu não achei que Deus não podia ter feito aquilo, ele não podia ter tirado minha mãe. Claro que pode, eu sei, a palavra de Deus diz que Deus é Ele que dá a vida e Ele que tira a vida. Então, né, Ele está no controle de tudo, não é o meu querer, a minha vontade, mas está superado, né? Eu sei que a minha mãe está com o Senhor e eu tô tranquilo. É claro, sinto saudades, né? Tantas coisas que me fazem lembrar da minha mãe, mas, né, a graça de Deus me basta. Amém. Né? 1 Pedro 5,10 fala assim pra gente: pela graça de Deus enfrentamos o sofrimento vitoriosamente. Então, a chave, né, para a gente crescer no sofrimento é crer nesse amor poderoso de Deus, nesse cuidado poderoso de Deus. Porque vem as lutas, vem os dias tristes, os dias maus que a gente enfrenta aqui na Terra. Mas quando a gente passa por esses problemas e nós entendemos que Deus está sobre as nossas vidas, a palavra do Senhor fala que Ele está com as mãos dele nos abençoando, com os ouvidos atentos à nossa oração, né? E sem orar e sem conversar com o Senhor, nós não vamos conseguir nada mesmo. Por isso que nós precisamos de ter uma aliança com o Senhor, precisamos de ter ali, né, um alinhamento com Ele na vida espiritual, para que Ele venha com a graça, com o amor dele nos sustentando. Então é isso, o sofrimento vem, mas a graça do Senhor superabunda, né, esse sofrimento nas nossas vidas. Não é verdade? Isso, é exatamente isso, pastor. Esse texto que você citou aí é 2 Crônicas 7,14, né, que ele diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós não podemos nada, nós não temos que exigir nada. Deus é gracioso demais conosco, né? Ele nos perdoa, Ele alivia
as nossas dores, Ele nos ajuda, Ele nos carrega nos braços, Ele coloca o pão de cada dia na nossa mesa, dá saúde, né? Livramentos e livramentos que às vezes a gente nem fica sabendo. Verdade. Então, se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, né? Então, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face de Deus, não é buscar somente as mãos abençoadoras de Deus, pedindo, né, bênção material, bênção de outras coisas. Nós precisamos buscar a face, nós precisamos conhecer, nós precisamos ter intimidade com Deus. E se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, né? Precisamos converter dos maus caminhos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, meu irmão. Até o Espírito Santo, ele nos mostra isso, né? Quando nós estamos fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus, Ele nos mostra. Então é isso que nós temos que fazer para que a graça de Deus seja suficiente nas nossas vidas. Não é verdade? É verdade. Por quê? Porque isso, né, quando a gente faz algo que não agrada o Senhor, como você falou aí, o Espírito Santo nos incomoda, nos mostra o caminho. Então, o que nós precisamos? Chegar até o Senhor e falar: Senhor, nos conduza, me mostre o caminho certo, não deixe que eu faça nada que não seja do agrado do Senhor, né? Mas eu não sei orar. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas a nossa oração com o Senhor é conversar com o Senhor. É você se derramar diante dele, diante de tudo aquilo que você precisa falar, que você precisa tirar do seu coração. Você precisa entender que Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo é o seu melhor amigo. É aquele que está, né, todos os dias com você, quando você abre o coração para ele. Então, é seu amigo. É aquele que te ouve, é aquele que te mostra, é aquele que te leva a ter uma vida na dependência dele. E é isso que é a graça do Senhor, é esse cuidado maravilhoso, esse sustento que nós não entendemos, esse amor, né? O amor de tal maneira que Deus deu Jesus para que viesse aqui na terra nos salvar. É a graça do Senhor sobre nós. Então nós precisamos de viver isso todos os dias das nossas vidas. Muito bem. Então, sabe, diante desse texto bíblico que nós lemos, nós vimos aqui Paulo dizendo que se gloria nas fraquezas para que o poder de Cristo repouse sobre ele. Então você não precisa ficar dando um de forte, né? Esconder as suas limitações. Nós somos limitados, querido. Nós precisamos confiar plenamente na graça de Deus. Confie. Não importa o que as pessoas às vezes falam para você, né? Desiste, abre mão, não, volta atrás. Não, querido, nós precisamos confiar plenamente em Deus e continuar marchando. Quando Deus tirou o povo ali do Egito e levando eles para a terra prometida, eles chegam diante do mar, chegam em um local que é conhecido como Piairote, ou seja, beco sem saída. Já ouviu essa frase? Já estou num beco sem saída. Isso se chama Piairote. E Deus ali, sabe, ele fez o grande milagre na vida daquele povo. Ele abriu o mar. Amém. E o povo passou em terra seca. Então, olha, talvez o seu problema não seja tão difícil como esse, e mesmo que for até mais difícil que esse, para Deus nada é impossível, diz a palavra de Deus. Então, Ele pode fazer o milagre que você precisa. Ninguém chega num buraco tão profundo que a mão de Deus não o alcance lá no fundo e tira ele desse buraco. Pensa nisso, acredite nisso e profetiza
bênção na sua vida, meu irmão. Profetiza que você vai sair. Profetiza que o seu filho não vai viver na permanência de uma vida errada. Que o seu marido, que sua filha, sua esposa. Profetiza isso todas as manhãs. Profetiza, olha, eu sou um homem ou uma mulher abençoada. Eu vivo para a glória de Deus. Eu creio na graça de Deus. Eu sei que Deus está cuidando de mim e eu vou romper as barreiras que porventura aparecer no meu caminho. E se eu não conseguir superar essas barreiras, Deus vai fazer o milagre de abrir o caminho para mim. Não é assim, pastor? É verdade. A gente tem que viver de fé. De fé, é verdade. Tomar posse da palavra, viver, Exato. Profetizar, como você falou, todos os dias que a nossa vida está no Senhor. Então a gente não precisa ficar fingindo força, fingindo que está tudo bem, não, está tudo bem, e por dentro você está morrendo. Não, você tem que fazer o quê? Você tem que confiar plenamente no Senhor. Você tem que confiar plenamente na graça dele, no cuidado dele, no amor dele, que é sem limite para você, né? A essência do Senhor. Então, se você confiar, você vai entender aquilo que a gente está falando aqui, que é profetizar a palavra, viver a palavra, tomar posse dela para a sua vida. As dores, as lutas podem até aparecer, mas quando você entende isso, mais uma vez a gente fala, que você confia no Senhor, aí isso vai acalmando o seu coração, acalmando o seu espírito. Você passa a ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, de fé, né? De dependência nele. Sem fé, a gente não consegue nada. Por quê? Nós precisamos de ter fé para ver ainda aquilo que não aconteceu, que vai acontecer. Tomar E a posse Bíblia disso. diz que sem fé é impossível agradar A Deus. A palavra do Senhor fala isso, né? E fé é isso, é você crer que vai acontecer, mesmo que ainda não aconteceu. Você profetizar que vai dar certo, em nome de Jesus. Muito bem, é exatamente isso. Sabe, a nossa vida, se nós vivermos na total dependência de Deus, buscarmos a Deus, ter um coração disposto a obedecer a Deus, cheio de fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus para ir crescendo a nossa fé, né? E, então, é um alimento nosso, né? É um alimento espiritual, todo dia. Declarar fé. Que eu tenho Exatamente. fé, eu creio que Deus vai fazer, e Deus está no controle. Deus não é obrigado, mas é você crer. E Deus se agrada disso, quando você coloca a sua dependência nele. Não, e a palavra de Deus diz que Ele nos ama tanto. Então, quem ama, cuida. Isso. Né? Quem ama, zela. Em Deus, querido, ninguém te ama mais do que Deus. Ninguém fez e faz e vai fazer maravilha na sua vida mais do que Deus. Né? Você pode ter um marido muito bom que te dá as coisas, você pode ter uma esposa muito prendada que faz tudo para você, que te ama, né? Mas Deus te ama ainda muito mais. Porque, olha para você ver, quando nós fazemos alguma coisa errada e que ofende o nosso cônjuge, ele fica muito chateado. E nós fazemos isso quase que diariamente contra Deus. Fazemos coisa errada e Deus fica esperando o arrependimento, o pedido de perdão, porque Ele está pronto ali para te perdoar. Ele quer te perdoar. Então, né, ninguém nos ama mais do que Deus. Então, se você, sabe, se sente fraco, se sente cansado, limitado, busque na palavra de Deus esse alimento, né, pastor? Amém. Amém. A palavra de Deus é o alimento para a nossa vida espiritual, como o alimento sólido Para nossa vida física, né? para a nossa vida física, né? O sustento para nós permanecer de pé. O arroz com feijão. O arroz com feijão, isso. Né? Então,
Vamos viver assim. Nós temos, sabe, algo maravilhoso nas nossas vidas, que é Deus. Nós somos aquele que é temente a Deus, aquele que busca a Deus, nós somos o povo mais rico deste mundo. Né? Verdade. Por quê? Porque passamos por dificuldade, por luta, mas nós sabemos da vitória. Amém. Nós vamos vencer. Não existem derrotas. Né? Não existe perca. E se por acaso a gente perder alguma coisa aqui, é porque Deus está nos fortalecendo para a gente desfrutar de algo maior ali na frente. Não é? Quando a gente termina, né, com a nossa força humana, de a gente achar, eu consigo, eu dou conta e tal, e você vê que você não vai dar conta, aí você entende que o sobrenatural do Senhor é que te sustenta. Né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente dá conta. E a gente não dá conta, se não for a graça do Senhor sobre nós. Então, se você ainda não entendeu isso, apresenta, né, as dificuldades que você está tendo diante do Senhor. Fala com Ele: Senhor, o que é a Tua graça sobre mim? Me ajuda a entender isso, me ajuda a viver essa graça do Senhor, que eu ainda não entendo, não consigo. E quando você faz uma oração ao Senhor, quando você se alinha com a vontade do Senhor, o Senhor, Ele vai te respondendo, vai te mostrando e vai te sustentando todos os dias. É isso mesmo. E para isso, querido, né, se você não está entendendo, vá para a igreja. Né? Nós ali da comunidade evangélica Palavra Viva, nós temos cultos ali na terça-feira, todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos um estudo bíblico ali que é algo maravilhoso, que aprendemos, né, coisas preciosíssimas, né, pastor? É verdade. Na quinta-feira nós temos o culto da vitória. Ali, né, nós recebemos palavras de vitória. Ali nós somos ungidos para que a presença de Deus permaneça nas nossas vidas, para que nós possamos nos santificar sempre. E no domingo e na quinta-feira, ainda às 19h30 também. E no domingo nós temos o culto pela manhã, às 9h. Ali nós temos um culto de adoração a Deus. Ali nós vamos adorar o Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, faz e continuará fazendo nas nossas vidas. Vá lá. Você é o nosso convidado e nós vamos estar ali de braços abertos recebendo você e a sua família. Amém? Pastora, nós estamos chegando ao final e até antes da gente dar as nossas considerações finais, eu gostaria de fazer uma oração com todos os que estão nos assistindo através da TV Gerais, que tem sido uma bênção para o povo de Paropeba, Caetanópolis e até Sete Lagoas, onde esse programa alcança. E eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo assim: Senhor, eu recebo a sua graça que me basta. Eu reconheço as minhas fraquezas e confio que nelas o seu poder se manifeste. Que a tua força, Senhor, se aperfeiçoe em mim. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amém? Chegamos Amém. ao final então, pastor. É muito bom, né, estar aqui. Eu creio que nós fomos abençoados com a palavra do Senhor, porque é ela que nos edifica, Sim. é ela que nos, né, dá força. E eu só queria deixar aqui um versículo aqui que está em 2 Coríntios, só para a gente terminar, 4, que fala que a nossa leve e momentânea tribulação, ela vai passar. Por quê? Porque nós precisamos entender isso, né? Nós não vamos desanimar, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Que nós não vamos nos atentar nas coisas que nós estamos vendo, mas nas coisas que nós não estamos vendo. Porque aquilo que nós estamos vendo aqui vai ficar aqui, mas aquilo que a gente não vê é eterno. É isso que nós precisamos de entender. A eternidade com o Senhor, a graça de Deus com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.
Que haja sempre a paz do Senhor no seu coração. Que haja alegria em sua família. E haja prosperidade no seu lar. Até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir.